vim de lá, pequenininho. Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou que eu pisar nesse chão devagarinho. Bora? Deixa eu fechar aquela porta ali. E aí, gente, beleza? E aí, vamos fazer um vídeo hoje. Respondendo umas perguntas, por quê? Por que eu lhe pergunto, meu caro telespec? A gente postou no nosso Instagram, quando a gente tava quase chegando nos 11 mil seguidores, que a gente faria um vídeo respondendo várias coisas. Acontece que a gente chegou nos 11 mil, chegou nos 12 mil e fizemos porra nenhuma. E aí a gente tá aproveitando que agora a gente tá aqui com uma estrutura em Caraíva e vamos fazer isso. Vamos tentar responder as perguntas aí. Deu bastante pergunta, então talvez isso tenha que ficar em 2 vídeos, não sei. É o que a gente vai saber daqui a pouco, mas provavelmente. Bom, vamos lá então, tentar resumir o máximo aqui. Primeira pergunta aqui da Janaína: de onde surgiu a ideia de rodar o Brasil em uma Kombi? A ideia surgiu de que a gente gostava muito de viajar, a gente sempre gostou muito de viajar. E aí a gente percebeu que não ia ser possível conhecer todos os lugares que a gente queria conhecer, que a gente tinha vontade, do jeito que a gente estava fazendo. Que era esperar chegar férias, sair para algum lugar, ficar 15 dias ou 30 dias, dependendo das férias que você vai tirar. Faz tudo correndo, aí você volta mais cansado do que saiu, aí tem que esperar de novo mais um ano ou meio ano para sair, andar de novo até um outro lugar. Assim como a maioria das pessoas. A gente viu que desse jeito não ia dar certo, a gente não ia conseguir, e aí a gente teve a ideia de, pô, e se a gente não for ficar indo e voltando, só ir? E aí, e porque a gente gosta dessa vida também, desse rolê, dessa vibe de viajar de Kombi e tal, e viajante, etc. Como foi feito o planejamento? Pergunta passeando aqui e ali, Thali Lopes. O planejamento foi feito basicamente assim, a gente teria que juntar uma grana, porque a gente não ia trabalhar na viagem, então a gente colocou uma data que a gente achava possível de juntar esse dinheiro e começou todo mês, regradinho ali, guardando aquela grana para que a gente pudesse sair para viajar. Da ideia até de fato irem para a estrada foi quanto tempo? A Janaína perguntou isso. Acho que foram quase 3 anos, não é? Mais ou menos? Desde que a gente conversou em outubro, estabeleceu que em janeiro a gente ia começar esse período de 2 anos juntando grana. Daí a gente demorou um pouquinho mais, porque nosso plano era sair já na virada de ano, em janeiro, assim. Mas acabou que a gente saiu, falou, não, vamos sair em abril, porque a gente ia casar, e acabou que a gente saiu em maio. Então foi isso. Quanto tempo demoraram para construir a Kombi? Fizeram tudo sozinho, já tinham habilidade ou aprenderam na raça? Então, para construir a gente demorou mais ou menos 1 ano, né? Desses 2 anos juntando grana, 1 ano a gente ficou trampando na Kombi. E se a gente fez tudo sozinho, quase tudo. Sim, é que tudo é muita coisa, né? Tipo, imagina. Então o que a gente não fez, que eu lembro aqui agora, é pintura, a gente não pintou. Funilaria e pintura. Funilaria e pintura. E o bagageiro que a gente comprou pronto também. Escada. A gente não fez o bagageiro a gente mesmo, né? O todo também, a gente teve que arrumar ele, tipo, não ficou bom, a gente também tem mão nossa aqui nesse todo. Mas marcenaria, elétrica e hidráulica, toda nossa. Aí tem a questão da habilidade, que perguntaram também. A gente não tinha... eu sempre gostei de mexer com madeira, tudo. A gente gosta de fazer as coisas, né? A gente começou a fazer algumas coisas. A gente sempre foi muito de fazer, nós dois, né? A gente tinha algumas máquinas, só coisas que... simples. Não, a gente nunca não trabalhava com isso. Então a gente foi aprendendo. Vocês têm limite diário de gastos? Diário não sei se essa foi a Thali Lopes. Eu não sei se ela quis dizer diário mesmo, que é impossível, né? Isso. Mas assim, do dia, tipo, porque não tem como, porque você vai abastecer o carro já... excede. O que rola é mensal. Lógico que você vai pegar o mês, dividir mais ou menos para quanto você tem por dia, mas isso não... Você tem que passar o mês e no nosso estilo aquilo. A gente não se prende também. Ai meu Deus, gastei mais de 30 reais. Então a gente não tem um limite de gasto. Só que se a gente passou um pouquinho o mês, a gente tem que controlar no próximo, tal, porque quanto mais a gente viagem passa... não dura. Com o que vocês trabalham enquanto vivem na estrada? Vocês fizeram uma poupança antes ou saíram na coragem mesmo? Não trabalhamos. A gente não trabalha na estrada. E a gente não depende de nenhuma renda de lá, do que a gente tem lá.
A gente juntou uma grana e é esse dinheiro que a gente tem em poupança, que a gente acompanha. Então, na hora que esse dinheiro acabar, acabou a viagem. Então, quanto mais a gente economiza, mais tempo a gente fica. Mas assim, a gente acha que mesmo que você for trabalhar na estrada, tudo, não saia na coragem sem nada de grana. Pelo menos uma reserva. Você precisa de uma poupança, para questão de saúde, para questão de um motor que der problema, problema, que é um gasto grande, né? É importante você ter essa reserva. Porque também se a gente fosse trabalhar, a gente teria, pra conhecer o que a gente quer conhecer, a gente teria que ficar muito mais tempo na estrada. Então a gente segurou a emoção lá atrás, quando a gente demorou quase 3 anos pra sair, pra não sair logo na hora que a gente teve a ideia, pra juntar a grana, pra ficar tranquilo esse 1 ano e meio. É o nosso estilo de viagem. Bom, agora as perguntas que mais o pessoal costuma fazer, não só pra gente, pra todo mundo. Que a gente conversa. E são perguntas que a gente fez também. Que a gente fez, mas é disparado, quanto que fica pra fazer uma Kombi e a média de gasto. Uma média de gasto. Quanto que precisa pra viver na estrada por mês? E são 2 perguntas assim bem complexas que variam. De perfil pra perfil e tem muitos pontos muitas variáveis a você considerar. Bom, primeiro vamos falar de gasto para construir uma Kombi. O que a gente fez? A gente não tinha esses gastos, a gente não controlou tudo, assim como Estamos há 6 meses na estrada e até hoje todo mundo perguntava pra gente, a gente não fez ainda. É que quando a gente foi construir, igual a gente falou, como a gente não tinha muito tempo, a gente chegava e fazia, comprava, então a gente não ficou controlando também, por causa de relaxo também, mas não era o nosso objetivo. Vamos falar a verdade aqui. Não, mas não era o nosso objetivo, então tudo bem. Agora o que a gente fez? Parou, tentou, o máximo de coisa, ó, já vi que eu esqueci de colocar o vasinho, mas tudo bem. Que deve fazer uma diferença de uns 100 reais, pelo menos. O que a gente tem para dizer de gasto para construir uma Kombi? É complexo porque vai depender do que você quer colocar, material que você quer usar, a qualidade das coisas. Então, a gente chegou à conclusão seguinte: para fazer a nossa, deu mais ou menos uns 20 mil reais. Sem a Kombi. Sem a Kombi, certo? Sem mecânica, sem nada. Construção. A construção e material. E muito importante dizer que foi a gente que fez, então também. Não tem mão de obra. Que é um peso. Aí o que eu fiz? Eu voltei nessa tabela e comecei a tirar tudo que não era necessário pra Kombi. Que assim, pra você sair. Isso. A Kombi sai sem isso? Pra montar. A gente tirou tudo. Não foi tudo não, por exemplo, o climatizador eu deixei, porque o climatizador a gente acha essencial. A gente montou uma Kombinha legal e a gente percebeu, a nossa conclusão foi a seguinte: dá pra você montar uma Kombi com 10 a 20 mil reais, tranquilamente. De 10 a 20 mil. Caramba, que variação é essa de 10 mil? Sim, é toda coisa que você coloca. Pega os exemplos aí que a gente separou. Purificador de água, câmera de coisas que não são necessárias, mas a gente colocou. Som, pintura. A gente fez funilaria. Então, às vezes você não vai precisar fazer isso. Não quer pintar de verdinhas, vai ser do jeito que tiver. Banco, a gente vai reformar banco. E tem calota, tem faixa, tem... Os vasinhos eu não coloquei mesmo, mas... Tem várias coisas que não precisaria ter. Fique tranquilo, com 10 mil é mais do que suficiente para você montar uma Kombi. E aí, se você quer montar, colocar mais coisa, tem Kombis que a gente vê por aí, que a gente tem certeza que custou muito mais que 20 mil reais. E tudo bem, entendeu? O cara quis fazer daquele jeito, não tem problema nenhum. E a outra pergunta também que não para de vir é... Quanto que a gente gasta por mês? Quanto que você precisa para viver na estrada? E aí é outra coisa cheia de variáveis. Coisa cheia de variáveis. Quais são as variáveis, as principais que a gente separou aqui, tá? Gastos fixos. O que você vai ter de gasto fixo? Você vai pagar, por exemplo, plano de saúde, você vai pagar uma internet, você vai pagar um rastreador, por exemplo. Um seguro. O que você vai ter de gasto fixo? Então, isso daí mexe muito no seu orçamento. Quando você junta esses valores, dá um valor alto. Deslocamentos. Qual que é o tipo de deslocamento que você vai fazer? Você vai andar distâncias muito longas, você tem um pouco tempo para fazer o que você vai fazer, então você vai andar muito, ou não, você tem, vou morar na estrada, então você vai morar na estrada, então você pode andar cidade para cidade. Cidade para cidade e ficar um tempo numa cidade, depois vai para outra. Então, por que acontece? Combustível é um gasto que pesa no orçamento, então se você for andar muito, você vai gastar uma grana maior. Outra questão é o camping. Camping Por quê? O camping, você pode
viajar de camping em camping. Você pode viajar fazendo wild, dormindo na praça, na beira da praia. Você pode equilibrar os dois. Você pode dormir em posto de gasolina. Só para vocês terem uma ideia, se você vai viajar em 2 pessoas e pagar camping todos os dias, Por você mês. vai gastar mais ou menos 1.800 a 2.000 reais por mês. É o quê? E também a gente colocou aqui cerveja e restaurante. Restaurante Você não. bebe cerveja? Bebe muita cerveja? Bebe muita cerveja, então... Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Tem vários canais que abrem esses gastos. A gente fez uma média que tentou ver, mas a gente não tem também... A gente começa a juntar tudo, aí depois joga na planilha. E aí tem mês, por exemplo, esse mês queimou nossa fonte. Aí Meu, você isso tem um entra na gasto planilha, com não a entra? fonte e tal. Então a gente acha que assim, a gente acha não, a gente observando tal, e o nosso caso também, de com 2.500 a 4.000, 5.000 reais, 5.000 acho até muito. 2.500 a 4.000 você consegue viajar tranquilo. Aí você tem que ver onde você se encaixa e levar em Quais são consideração seus essas gastos. variáveis e muitas outras. E eu não pra ver tenho onde você vai se dúvida que tem encaixar. gente que viaja com bem menos que 2.500. E tem gente que viaja com bem mais. Com 6, 7, 10 mil reais por mês. Mas assim, uma média assim, se você tá com muita dúvida, fica nisso daí, ó, 2.500 a 3.500. Próxima, como se manter na estrada? Quais recursos, né? Vocês fazem algum tipo de trabalho ou foi uma reserva que proporcionou essa vida na estrada? Como a gente disse, Meu sonho. meu sonho foi a... Fauna Flora Fotos. A gente fez como a gente falou, a gente fez uma reserva. Mas se você quer saber como se manter na estrada, o que dá pra fazer, tem um vídeo de uns amigos nossos também, que é Família da família Nômade. Nômade, que eles falam sobre esse assunto. Ficou bem Porque legal. não é a nossa realidade. A gente juntou uma grana e tá vivendo desse dinheiro que a gente juntou. Então a gente não tem muita propriedade pra falar disso. Vocês já moravam juntos antes de casar? Não, apesar da gente estar junto há muito tempo, há 13 anos, a gente não morava junto. Quando a gente decidiu fazer a viagem, nosso apartamento acho que tinha acabado de ser entregue, a gente comprou na planta. Mas a gente percebeu que se a gente fosse morar no apartamento, a gente ia ter gastos que a gente não tem. E ia precisar também investir pra montar um lugar pra gente morar. Mobiliar um apartamento, né? E nesse momento a gente tava economizando o que dava pra viagem. Então a gente resolveu segurar um pouco essa emoção e a gente aproveitou pra passar esse último período junto com a nossa família. A gente ia ficar junto. Que é muito bom, saudades mãe, saudades pai. A gente ia ficar longe deles um tempão, então por que não, tipo, ficar mais próximo e tal, e A gente aproveitar esse tem o tempo. resto da vida pra ficar junto. Então foi isso que a gente fez. Pergunta do Ivan. Vocês têm sem parar ou pagam na cabine? A gente tem o Move Mais, né? Não é o sem parar, é o Move Mais, a gente não paga na cabine não, a gente... Usa ele. Como é a convivência do casal no dia a dia? Porque aguentar a de Leusa o dia todo... Você colocou na ordem errada isso aí. Deve ser osso. Não vou discordar, né? É a Amanda, essa ridícula. Mas logo depois, como faz para conviver... Mineirando o mundo. Como faz para conviver 24 horas do lado da mesma pessoa, se essa pessoa é o Felipe? Acorda e a come. Mas aí teve Foi a Dani, certeza, que ela conhece Saraiva. Aí a Karina perguntou aqui, como fazer para conseguir conviver 24 horas ao lado da mesma A pessoa? única pessoa sensata que fez essa pergunta, Tá. que não tá de um lado nem do outro. Então, como faz? Eu não vou enganar não, entendeu? Se me atacar, eu vou atacar. Não é fácil. Porém, você tem que perseverar. Não. Bom, o que acontece? Antes, apesar de a gente não morar junto, a gente já trabalhava junto o dia inteiro, né? Então a gente, e outra, igual a gente falou, a gente tá há mais de 13 anos junto, então a gente já se conhece muito bem. E lógico que ia ser um desafio ficar Porque aqui são morando, outras coisas, né? morando aqui numa Kombi, 5 metros e tal, ia ser um desafio, mas a gente... Uma Kombi quando um quer entrar, outro tem que sair. É. E aí cada um vem de um jeito. Então né? é lógico que dá. Dá tretas. Dá as tretinhas, mas é por coisa besta. A maioria das vezes é por coisa idiota e a gente vai aprendendo. E envolve decisões o dia inteiro sobre tudo. Sim. Tudo. Tipo, vai no mercado agora, não vai. Tipo, o motivo de que a gente discutiu um dia era se ia pôr água no molho. No molho ou você não, você ia. deixar no molho daquele jeito, sabe? É umas coisas bem bestas assim.
Mas por outro lado, como a gente tá numa viagem e é tudo novo, é tudo muito intenso, acontece muita coisa no mesmo dia, a gente, né, nunca sabe exatamente pra onde vai, tudo, então a gente não tem muito tempo também de ficar brigando, não. Mas é o que a gente fala, que se sobreviver a Kombi, a gente sobrevive o resto da vida, velho. Essa viagem tem data pra acabar? Vão rodar só o Brasil ou toda a América do Sul? Pergunta do Estradas por aí. Essa viagem, ela não tem data pra acabar, mas ela tem dinheiro pra acabar. Tem um orçamento pra acabar. E ela tem uma poupança que tá comendo dia a dia. Então acabando esse orçamento a gente volta e a gente não pretende sair do Brasil. Sul. A gente decidiu por ficar no Brasil. Essa primeira parte da viagem já virou primeira. Porque a gente sonha, logicamente, em sair depois do Brasil, fazer outra viagem e tal. Mas aqui a gente se concentrou em ficar no Brasil. A gente quer conhecer primeiramente o Brasil e o máximo que der pra gente conhecer dele nesse tempo. Vocês... teve também mais de 4 5 pessoas que perguntaram coisas bem parecidas com isso. Vocês planejam os lugares que pretendem visitar, fazendo um levantamento antes, ou simplesmente deixam acontecer? A gente fez um levantamento macro, antes de sair de viagem, de pontos que a gente queria conhecer. Aí deu 19 estados. E aí a gente não planeja com antecedência, porque é um gasto de energia desnecessário, porque tudo muda o tempo inteiro. O nosso estilo de viagem é muito de conversar com as pessoas e fugir um pouco do muito turístico. Então a gente acaba numa conversa com uma pessoa local descobrindo outro lugar pra ir. Então se você tem um roteiro, você fez aquele roteiro, você vai jogar ele no lixo, não vai adiantar de nada. Roteiro muito detalhado não funciona, pode ter certeza, você vai só perder tempo. E o que a gente faz geralmente? Vamos entrar num estado, então vamos sentar aqui e ver o que tem pra fazer nesse estado. Naquele estado vamos ver se alguma coisa e ver se alguma coisa atrai a gente. Até porque a gente precisa se planejar por questão de localização, senão você gasta... Fica indo, voltando. Não faz sentido, gasta muito. A Cat perguntou aqui, qual o pior destino até agora? É difícil falar, né? Se teve um pior destino. Eu acho que não teve assim, um pior destino assim, acho que não. A gente apanha muito assim, a gente não que não gosta, mas a gente sofre muito quando o tempo não ajuda, por exemplo, entendeu? Ou quando é destino que a gente tem que ir para arrumar alguma coisa. Mas até nesses lugares a gente faz amigos, a gente se diverte e é bem bacana, assim. Então é difícil falar, não tem nenhum pior, não. Na maioria das vezes, onde vocês dormem? Posto de gasolina, camping, rua, e se já houve algum perigo? Bom, isso também mudou desde o começo que a gente viajou. Depende muito da região onde você tá, tal. O fato a gente saiu com uma cabeça de... fazer em camping. Bastante camping. Sempre. E a gente foi mudando isso porque camping, igual a gente falou no começo também, você vai... Pesa no orçamento. E também quando você tá em... tem várias coisas. Quando você tá em camping, querendo ou não, você tá se isolando de contato que você pode ter em outro lugar. Porém, quando você tá em camping também, você pode ter uma liberdade que você não tem quando você tá na rua. Então, tem ponto positivo e negativo em tudo. O que a gente fala pra todo mundo que nos perguntam disso você tem que ter um equilíbrio dessas coisas, entendeu? Você tem que equilibrar, tipo, a gente hoje em dia faz tudo isso daqui. E posto de gasolina é sensacional. Posto de gasolina funciona muito bem, mas tem Wi-Fi, tem banheiro, tem chuveiro. A gente usa muito quando tá em deslocamento, nem sempre a gente tem posto de gasolina 24 horas perto, a gente só dorme posto que é 24 horas. Cidades pequenas também então, não tem. Não tem, então, mas quando tá em deslocamento a gente usa muito. Camping a gente usa também, porque tipo, é um lugar que você vai ter uma liberdade maior, gostoso, você pode abrir suas coisas, ficar tranquilo, tudo aberto, cadeira. Rua a gente usa também quando a gente percebe que é uma cidade tranquila, que é uma cidade pequena, a gente fala com os moradores geralmente falam, não, aqui você pode ficar tranquilo, a gente observa a casa, observa se tem cerca elétrica, se o muro é baixo. Se já houve algum perigo? Não. Você já ouviu algum perigo? Não. Até agora, nesses 6 meses de viagem, perigo mesmo a gente não... É porque a gente filtra ao máximo, né? A gente não sentiu medo nenhuma vez, ninguém bateu na conta. Acontece, a vira e mexe a gente vê alguma coisa falando, mas... Você tá assim, pensa que você tá exposto. Você tá totalmente, tipo, de peito aberto onde você estiver. E a maioria das pessoas, ninguém imagina que tem alguém lá dentro. Então, às vezes alguém esbarra, alguém bate, alguém para mijar aí do lado, tá? Para mijar. Perigo a gente nunca passou ainda, tá? Quem já fez xixi na Maria Antônia além da Di e do Felipe? Mr. Nino. Você, né, Michedia? Mijou no porta-pote, eu tive que jogar fora o seu mijo. Vai vendo a amizade que eu tenho. Mas foi da hora.
Edu Medeiros. Pra quem tem filhos em idade escolar e morre de vontade de cair na estrada, alguma dica? A gente não tinha muita experiência, não tem muita experiência. Não tem um know-how pra falar disso. E aí a gente foi perguntar pra alguns amigos, tá? Então, o pessoal de novo da família Nômade que nos deu aí a ideia. Eles têm vídeo no canal dele falando sobre isso, tá? Sobre homeschooling. Sobre homeschooling e tal. Tem outros canais que também você consegue achar bastante informação. Mundo em Família BR, é isso? Isso, Mundo em Família BR. Procurem no Instagram. Van com tudo. Já postaram bastante coisa. E a Clara, também da família Nômade, falou pra gente também da Clon Lara, que é um programa de word schooling, que eles têm uma filial no Brasil. Como não é uma temática nossa, a gente não pesquisou a fundo, mas quem quiser fica a dica aí pra dar uma pesquisada. Vale a pena dar uma conferida. Por enquanto, qual é o destino mais marcante pra vocês? Lucão. A gente conversou um pouco pra tentar chegar numa conclusão. É difícil falar, porque assim, São duas pessoas diferentes. E cada um marca de uma certa maneira, sabe? Não tem A gente passou agora, recentemente, lá em Cumuruxatiba e marcou... Sul da Bahia. Marcou bastante a gente, por quê? Por causa de várias coisas que aconteceram lá. Uma foi a questão do óleo, não marcou de uma maneira positiva, mas... Tem como tirar lição boa disso. Então, tipo assim, tava rolando óleo lá, a gente ajudou a coletar o óleo. A gente foi pra isso. Foi pra isso lá, e depois também conhecemos lá. Só que como a gente ficou um tempo maior lá, a gente conseguiu ter uma interação maior com o pessoal nativo lá, né? É uma experiência diferente. Geralmente a gente faz assim, a gente vai para um lugar, fica poucos dias e faz o que a gente consegue, o que a gente quer fazer de pontos para conhecer. Então a gente acaba um pouco também, querendo ou não, se isolando um pouco de pessoas. A gente vai muito pro mato, fazer trilha, subir montanha, etc. E lá a gente ficou imerso ali na comunidade. A gente, pra vocês terem noção, a gente tirou uma tarde pra conhecer praias, porque o resto todo a gente tava então a gente tava lá, então envolvido. Foi muito legal. A gente, se envolver com as pessoas, conhecer os moradores. E aí em pouco tempo você deixa um pouco de ser turista, assim, né? Você sai na rua e você cumprimenta, pessoas, sabe quem é quem. Conhece. Vai na casa de um, vai na casa de outro. Isso é uma experiência legal que a gente não passa muito na nossa viagem, pelo fato de a gente ter que conhecer bastante destinos em um período curto, relativamente curto, né? Como a gente já explicou. E quando acontece isso, que foi o que aconteceu lá em Cumuru, foi muito significativo pra gente. É bem legal. Vocês sentem diferença, culturalmente falando, do tratamento que recebem em cada região? A gente ainda não sentiu isso. Por quê? Porque nesses 6 meses a gente fez a região sul do Brasil toda, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Passamos pela região serrana do Rio de Janeiro, fizemos Espírito Santo, pouca coisa, e chegamos agora no sul da Bahia. Então a gente ainda não tem como falar isso. Acho que talvez mais pro final da viagem a gente consiga analisar isso e dar uma resposta. Mas até agora a gente não sentiu, tipo assim... Não tem a ver com região, assim. Como foi lidar com a opinião da família e amigos quando contaram o plano da Kombi? Então, eu acho que ninguém deu uma opinião também, assim, porque acho que todo mundo respeitou e ficou feliz pela gente. A gente não teve só apoio, então quer dizer, assim, quando a gente contou... Todo mundo apoiou a gente, né? Ajudou inclusive em vários aspectos. Então assim, não foi. A gente não tem. Foi na verdade, como foi lidar, foi legal. Tipo, foi bacana, não tivemos problema nenhum. Muito pelo contrário. Qual o maior perrengue que tiveram até agora? Perrengue é uma coisa que as pessoas gostam também de saber. E a gente não teve nenhum perrengue sim forte, não. A gente vê várias histórias de pessoas que estão viajando que tem perrengues e tal. A gente sabe que a gente está exposto e que pode acontecer perrengue a toda hora. Mas e aí a gente listou alguns perrenguinhos. Pra não falar que não teve perrengue, a gente falou... Mas são perrengues, vai. São coisinhas muito simples. Por exemplo, água que vazou aqui na Kombi. O reservatório molhou tudo por baixo. Quando a gente tava duas vezes, né? Aconteceu isso, então a Kombi ficou toda encharcada. A porta uma vez quebrou ali na hora de abrir, teve que tirar e mexer. A gente teve que fazer uma solda ali bem simples. A fonte agora recentemente queimou a nossa fonte e a gente tava numa cidade que muito provavelmente não ia encontrar. A gente levou num lugar, o cara não conseguiu arrumar e do nada a gente parou na frente de uma loja, foi ver e tinha fonte lá. Eu já tinha ligado em todos os lugares daquela cidade e aquele lugar nem tava aparecendo no Google. O gás é outro perrenguinho que vira e mexe, acaba o gás.
E aí tem que correr até atrás. na região sul a gente teve 0 problemas pra trocar o gás, que nosso gás é o P5, mas a partir do Espírito Santo a gente já não conseguia. Então teve uma coisa que a gente... Aí a gente teve que adaptar ele, agora tá mais tranquilo. Então se você tá tendo esse problema com o P5, manda uma mensagem no inbox que eu falo com você. E teve um ponto que a gente nem divulgou porque a gente acha que não merece divulgação, mas a gente vai falar, algumas pessoas sabem. Foi que a gente tava em Floripa e aí picharam a Kombi, fizeram a de anarquista. Provavelmente porque nem imaginava que tinha alguém lá dentro. E não foi uma maldade com a gente. Eles estavam fazendo merda com a rua inteira. E aí muro, viram uma portão, Kombi ali que uma resolveram Kombi pichar. verde, falaram, nossa, que bonita. Foi ver no outro dia só, mas também saiu bem de boa ali. Tipo, menos de meia hora a gente já tinha tirado tudo com... A gente pesquisou no YouTube lá, tirava com acetona, a gente passou acetona, não fez nada na pintura, não danificou e depois nada. só lavou com detergente pra voltar o brilho um pouco assim e saiu. Pretendem vir de Kombi pra Polônia. Lucas Rosalém. Esse é um amigo nosso que mora na Polônia. Quem sabe, né? Vou deixar aqui o A gente não ganha em euro, né, meu querido? Nessa esperança. Estão rodando sem o documento motorhome? Já teve algum problema? Bom, essa eu vou responder. O Instagram é Michael Douglas. Ih, que é isso? Michael Douglas! É o nome do cara, ué. Michael Douglas. Seguinte, a gente tá rodando sem documento de motorhome, porque quando a gente começou a fazer a Kombi lá atrás, nem tinha essa história toda de transformar em motorhome, era caríssimo, precisava do CAT lá, era um rolo, então não tinha como. E a gente já conhecia muita gente que viajava, tal, nunca tinham tido problemas, então a gente decidiu também fazer isso. Quando a gente foi sair para viagem, já tava rolando esse lance de você conseguir pegar transformar em motorhome pelo Imetro, já não tava tão mais caro assim, mas ainda tava bem nublado e não ia dar tempo de a gente fazer, então a gente optou por sair sem mesmo. A gente vê muitas pessoas viajando de Kombi, muitas pessoas que foram paradas. Eu particularmente nunca conversei com ninguém que teve problema com isso. Já conversei com bastante gente que foi parada e nunca o policial quis prender o carro ou falou que precisava ter documentação de motorhome nem nada. O que a gente sempre fala é, anda certinho, pneu correto, tudo certo, tudo sabe? certo. Tirando que você não é um motorhome. Se você tiver com tudo certinho, andando na velocidade, dificilmente você vai encrencar. Mas se encrencar, fazer o quê, né? Mas eu queria saber onde vocês dormem. Se participam de algum grupo de combeiros e se é possível viajar sozinho em segurança. Tá, vamos por partes. Onde vocês dormem? A gente já falou lá atrás, então a gente dorme em camping, na rua, em posto, em casa de apoiador, em tudo que dá. Se a gente participa de algum grupo de combeiros, não? Assim, não sei o que dizer de combeiros. Que tem aqueles grupos de apoio, sabe? De viajante. Grupos de apoio não, mas a gente tem alguns grupos que a gente... Mas não são amigos viajantes. São amigos viajantes e tal. Não é isso. Não é. E se é possível viajar sozinho em segurança? Sim, é bem possível viajar sozinho em segurança. Quem vai fazer a sua segurança é você, tomando cuidado nos lugares onde você vai parar e tudo. A gente está exposto, mas é muito difícil de acontecer alguma coisa. Não deixa de sair. A gente observa que muitas pessoas falam, nossa, mas vocês não têm medo, nossa, mas não acontece nada. Se você tomar o mínimo de cuidado, provavelmente... Você vai reduzir a chance, reduzir muito essa chance. Você vai mudar muito a sua cabeça também, seu jeito de enxergar essa questão. Hello! Quais os problemas mecânicos que vocês enfrentaram com a Kombi? Quero comprar uma, mas seria só eu viajando. Coroa mochileira. Muito massa, ainda mais uma mulher falando isso. Ainda não enfrentamos problemas com a Kombi mecânicos. Antes de sair de viagem, a gente fez uma revisão muito boa nela. E quando a gente voltou, a gente tava subindo do sul e parou 2 semanas na nossa casa. E aí a gente colocou a Kombi pra revisão de novo. Então viu mais alguma coisa que precisava fazer, tal, se já tava tudo certo. Basicamente tava tudo certo, não precisou praticamente fazer quase nada. E aí ela fala também que ela quer comprar uma, mas esse é só ela viajando. O que a gente aconselha? A dica que a gente dá, e não é só uma dica nossa, inclusive a gente conversou com outras pessoas, é que invista numa Kombi nova. Mais nova. Preferência de 2010 pra frente. Mecânica é sempre uma surpresa. Puta que
pariu. Eu falei, que desgrama de uma bomba do capeta é essa que tô sortando aqui na cidade? Você pode ter algum problema, mas vai reduzir bastante se você pegar uma Kombi um pouco mais nova. Vai gastar um pouquinho agora, mas vai valer a pena. E pra finalizar aqui, qual foi o limite de dias do Felipe sem tomar banho? É outra pergunta que o pessoal gosta de fazer, mas você vê aqui que a Mayara, ela protege a Di nessa pergunta, porque ela fala do Felipe, não fala da Porque Di. Mostra seu pé, não. Ah, não. Mostra seu pé. Lá vai de novo essa história de pé. Gente, O que é acontece? óbvio. É uma pergunta que o pessoal gosta bastante de fazer também, que é a questão do banho. A gente, por incrível que pareça, dificilmente a gente fica mais de um dia sem tomar banho. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. É igual a Dificilmente não, nunca ficamos. É sempre um pode dia, ser no que outro tenha já. ficado, sei lá, mas eu não me lembro agora também. Mas assim, às vezes bastante dia a gente fica um dia sem tomar banho. Um dia. Tava conversando até o Marco e a Dani da Cordia Kombi tava conversando que a gente também são assim. Você vai meio que manejando assim, sabe? Porque tem dia que você tá num lugar que dá pra tomar banho, tem dia que não dá. Quando tem um chuveiro, a gente sempre toma banho. Vamos garantir. Geralmente a gente pula quando a gente tá na rua e vai dar muito trampo tomar banho. Mas assim, mais de um dia, 2 dias no máximo, a gente não ficou não. E tem a questão também. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas é uma coisa que a gente tá levando de boaça, assim. A gente toma quando dá, em posto, em camping, em casa de pessoas que oferecem, em, sei lá, estacionamento. Às vezes a gente não toma, então é isso. Mas não ficamos uma semana. Não deixe de sair e viajar por causa disso, entendeu? Não é um problema. E é isso, acho que finalizamos aqui essa primeira leva de perguntas aqui que a gente fez. Vamos ver quanto tempo que vai dar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das respostas aí. Se quiser saber mais alguma coisa, pode mandar lá pra gente. Se não participou naquela época, quer saber, pode mandar. Muito obrigada por todo mundo que participou. Foi muito massa receber essas perguntas de todo mundo. Muito interessante tudo. E ficaríamos aqui conversando bastante também ainda sobre todas as perguntas. Tem muita coisa pra falar. Mas tentamos resumir ao máximo aí. E é isso. Beleza? Valeu, gente.